Siqueira, vamos falar de Doutor Sono. Finalmente chegou a sequência espiritual e não espiritual de Iluminado. Cara, o Mike Flanagan, que é o diretor e roteirista desse filme, ele teve que literalmente agradar um grego e um troiano. É impressionante o que foi feito aqui, gente. Mas antes da gente falar, não esquece de assinar o nosso canal aqui, ó. Já dá o like no vídeo, porque vai ser iradíssimo. E também aperta o sininho pra receber todas as notificações. E Siqueira, quero saber o seguinte. Você esperava que fosse um acerto nesse nível? Kat, quando você tem um filme que tem que agradar dois públicos bem diferentes, o público normal e o Stephen King? Não, na verdade é o público do Kubrick e o público do King. Exatamente. Porque todo mundo sabe, e quem assistiu Jogador Número 1 também sabe disso, dessa curiosidadezinha, que o King odeia, com toda a força da alma dele, um filme do Iluminado do Kubrick. Ele tem suas razões, tá? Ele tem suas razões. Realmente, ali, o final do livro, na verdade, muita coisa do livro, o personagem do pai dele foi muito mudado pro filme. Foi mudado de um jeito que foi simplificado demais. Era uma coisa que era meio autobiográfica pra ele, como a maioria das coisas que ele faz. Então, assim, eu compreendo a mágoa. Pois é, e aqui o Mike Flanagan chegou com a proposta de, olha, eu vou conseguir agradar você, Sr. King, e vou conseguir agradar os fãs do filme do Kubrick. Eu acho, cara, que esse filme aqui, ele só aconteceu por isso, sabe? Eu acho que o Stephen King tava em casa, aí o Mike Flanagan chegou e disse assim, ei, eu tô indo rapidinho. É porque eu tenho uns negócios aqui que eu tô precisando desabafar e tal. E sentou e disse assim, eu tenho uma ideia, atenção. Aí ele, não quero. Shhh, calma que eu vou explicar. Saiu de lá, ele disse assim, vamos fazer esse filme. Chama o Ewan McGregor, chama a Rebecca Ferguson, vamos fazer as refilmagens e vamos fazer Doutor Sono funcionar. Esse livro que chegou muitos anos depois do primeiro, né? Impressionante. Essa história inteira é muito louca. Eu não sei como isso deu certo. E olha, como tu falou, Kat, o elenco é maravilhoso. Você tem atores como o Ewan McGregor, que faz o Danny. Agora, Dan, crescido, né, depois com todos os traumas que ele sofreu e meio que herdando essa maldição do pai, que é o alcoolismo, né? Sim. O alcoolismo e a raiva que o pai dele tinha enraizada dentro dele e que a gente sabe muito bem como o Hotel Overlook acabou amplificando isso. Você tem a Rebecca Ferguson, que faz a antagonista do filme. Rose the Hat. A Cartola. Linda. Chega de ficar colocar aqui. O próprio filme diz isso. O próprio filme diz isso. Você é a mulher mais linda que eu já vi. Inacreditável. Pois é, e ameaçadora. Ela consegue ser intimidadora e ao mesmo tempo tem uma cena do filme que você fica com medo por ela, tipo, por conta do carisma da atriz. Exato. Na verdade aqui, todo mundo foi muito bem. Inclusive a Kylie Curran, que faz a Abra, que é uma das personagens principais aqui. Ela é, dessa vez, a criança que tem o The Shining, que é iluminada, né? Eu não esperava que ela atuasse tão bem assim, mas a verdade é que se ela atuasse mal, o filme inteiro ia ruim. Desabava. E vamos ser sinceros, é o melhor filme de X-Men do ano. Que filmaço! Pois é. Ainda bem que cancelaram aí Novos Mutantes, porque não precisa mais. Exatamente. Na história, a gente tem o Dan tentando lidar com os traumas metafóricos e os demônios também metafóricos e reais do passado dele. Basicamente tomando todas e se envolvendo com situações questionáveis até que ele resolve tomar jeito na vida e se endireitar. Ele começa a ter um emprego como enfermeiro, ajudando pessoas que estão prestes a passar para o outro lado. E começa a construir a vida dele novamente. E tem essa menina, a Abra, que ela começa a lidar com o shine dela, com a magia dela, que ela chama inicialmente, né? Na verdade, ela não aprende a lidar. É meio que como se ela sempre tivesse lidado. Ela é... De todos os personagens que a gente viu que tem o Shine... É a mais poderosa de longe. É a mais poderosa e é a que é mais confortável com os seus poderes. Ela tá segura daquilo ali, ela tá empolgada de ter aquilo. Em nenhum momento você vê ela achando ruim, voltando atrás. O máximo que ela faz é esconder ali de uma pessoa ou de outra porque é esquisito, mas ela é orgulhosa de quem ela é. E a relação dela com o Dan de serem amigos de correspondência, sabe? Amigo do Face. Só que assim, telepaticamente. Sim! O que não se imaginava realmente aconteceu. Pegaram as diferenças entre o livro e o filme do Kubrick e conseguiram colocar, na verdade, o Mike Flanagan, porque ele roteirizou, ele dirigiu, ele produziu, ele fez tudo, né? E assim, ele conseguiu, de fato, encontrar um caminho que une essas duas coisas. Fazendo, como eu falei, essa sequência que não é só espiritual, é real de Iluminado. E olha, pessoal que tá esperando alguma diferença do livro pro filme, tem, e muita. Tem. Certo? Então não vai esperando uma adaptação literal, até porque o Mike Flanagan teve que fazer esse trabalho todo pra unir as duas histórias. Cara, é impossível você conseguir fazer isso aí, mas na verdade esse filme aqui, ele é muito mais uma
uma carta de desculpas ali pelo que aconteceu com o Iluminado pro Stephen King do que necessariamente uma adaptação que seja extremamente fiel. Chega ali no final, algumas mudanças têm que ser feitas, porque eles vão, já tem no trailer, né? Eles vão até o Overlook, o hotel aparece e tudo mais. Então tem muita coisa ali que tem que acontecer, até porque nos livros, o Overlook já nem estaria mais lá. Ele já foi queimado aí no primeiro livro. Né? Exatamente. Você tem esse clã liderado pela Rose, que são basicamente vampiros. Sim, os True Knot, eles são... A galera do nó. Exatamente, o nó. O nó. Eles consomem o shine, né? O que eles chamam de o vapor das pessoas que têm esses poderes especiais. E eles estão vivos aí há milênios e conseguindo se manter jovens por conta dessa, né, de consumir pessoas. E aí é que tá, o alvo deles dessa vez é a pequena Abra, justamente porque ela é a que tem o maior shine de todos. É o seguinte, gente, fica aqui o alerta. O filme tem várias cenas que são bem violentas, tem sangue. Acho que não é legal, assim, se você não curtir algumas cenas fortes, talvez seja melhor ter um pouquinho de cuidado. Inclusive com crianças. Inclusive com crianças. E outra coisa que foi bastante comentado, Siqueira, é que o filme ele anda em um ritmo muito mais lento do que a gente tá acostumado atualmente no cinema. Ele é 5 minutos mais longo do que o Iluminado. Que já era longo. Mas é aquela coisa, o filme tem várias histórias que ele precisa realmente dar tempo pra contar. Ele precisa dar tempo pra essas histórias respirarem e pra você se interessar com os personagens. Eu acho que ele funciona até mesmo pro pessoal que não viu o Iluminado original. Sim. Porque você começa a se interessar pelas histórias do próprio Dan. Ele tem um arco que é muito, muito bom. E o Ian McGregor entrega. Entrega muito. Ele tem uma cara de gente bondosa. Que sofreu muito. Que você não consegue duvidar. Ele é tão confiável, que eu faria a mesma coisa que a galera da cidade. Chegou aqui, tudo bem, meu filho, chega aqui, entra na minha casa, entra na minha vida, você está certo. O filme tem uma direção de arte fabulosa, a recriação do Hotel Overlook, o acampamento do Nó, a casa da Abra, o apartamentozinho do Dan, todos os cenários eles são tão bem preparados e falam muito sobre a personalidade do clã do Nó, falam muito sobre a personalidade da Abra, da personalidade do Dan. Tem aquele quadro negro na frente que eu acho tão representativo, sabe? Sim. E aquele momento aí que se quebra, e não é spoiler, tá no trailer, é muito... E fica uma marca. Fica. É muito mais do que uma coisa que pode ser apagada. Aquilo ali é a mente dele, né? E toda a metáfora que o filme faz sobre você ser um filho de um alcoólatra, você ter aquele abismo na sua frente, você tá prestes a cair e você conseguir ter a força pra tentar se levantar. E entender que mesmo vilões que tem esses traços da vida real, eles também podem se redimir. Que você deve olhar sempre ao outro lado, porque muitas vezes você pode, principalmente assim, dentro da sua própria família, acabar dentro daqueles sapatos ali onde você não esperava, né? Tem algumas metáforas que existem dentro da cabeça do Dan que são realmente bem fortes. O fato dele ter na Abra um reflexo dele, sabe? Alguém que devia cuidar, sabe? A questão de... Chegou a vez dele de ser o mentor. Exatamente. Lembra um pouco o arco do Obi-Wan, né? Oi? Como não? Qualquer coisa que ele faz agora vai lembrar o Obi-Wan. Mas, Siqueira, eu quero saber o seguinte. Antes da gente comentar aqui spoilers mesmo, eu quero saber qual é a sua nota para Doutor Sono. 9. A empreitada é difícil, a empreitada foi complicada, o Mike Flanagan entregou. Aí tu dá 9 pro cara. Dou 9 porque o filme ainda tem umas barriguinhas aqui e acolá. Sabe, se você olhar do filme do ponto de vista de montagem, tem umas coisinhas ali que dava pra dar uma enxugada, dava pra trabalhar mais rápido com aquilo ali. Mas considerando o nível da empreitada que ele tinha, que ele se incumbiu de fazer uma sequência de O Iluminado, cara. Se você, mesmo você ignorar o livro do King, se você for fã do Kubrick, é algo pesado. Se você for fã do King e do Kubrick, pior ainda. Então, ele ter conseguido entregar um filme que é tenso, ele não assusta tanto, você não tem aquele jumpscare. Não tem tanto jumpscare. Mas ele dá um medinho. Ele tem o clima, ele tem o peso, ele tem a tensão, que vai crescendo. Assim como Residência Hill, que é um trabalho muito conhecido do Mike Flanagan, eles têm aquela coisa de colocar a assombração e deixar ela em pé lá. Ela não aparece pra dar um susto e some, Eu acho que o Flanagan é um dos poucos caras que consegue realmente trabalhar com o material do King e conseguir transportar aquele clima pra tela. Esse cara vai fazer tanta adaptação ainda.
podem esperar, até porque Stephen King tá tweetando aí loucamente, mega fã do filme, tá até postando o site e vendendo ingresso. A melhor coisa do King que saiu esse ano, e saiu muita coisa do King, com toda certeza, é Doutor Sono. Eu, pessoalmente, amei esse filme, amei. Eu sei que falaram que foi arrastado, que falaram que é lento, que tem isso, tem aquilo, que tem barrigas e tal. Eu simplesmente não senti. Não senti. Recentemente, semana passada, assisti Iluminado novamente no cinema. E a sensação que me trouxe foi muito parecida. Eu acho que o tempo de tela gasto em cada um dos personagens foi o certo. Aqui a gente tem não só aquele grupo dos vilões, mas também 2 protagonistas muito fortes. E toda uma história que tem que ser colocada de cada um deles. O backstory do Dan é gigantesco. Você tem que lidar com o pessoal que não assistiu Iluminado e precisa entender o que aconteceu com o Dan. Você tem que mostrar o que aconteceu com ele durante esse período e mostrar que o trauma que ele sofre é real. Além de fazer todos os ajustes ali de uma história pra outra, né? Pra mim, esse filme aqui, se colocar a minha experiência pessoal e o esforço que foi colocado dentro dele, que ele é um milagre, vamos reconhecer, é um filme nota 10. 10. Eu não vi nenhum defeito. Saí empolgada. Saí empolgadíssima. Meu Deus do céu. Foi muito bom. O Stephen King deve estar muito feliz. Eu não acredito que conseguiram continuar o livro e o filme ao mesmo tempo. Eu achava que isso era mentira. Porque a gente falou essa história. Quando a gente falou aqui do trailer, a gente falou que isso era basicamente impossível. Impossível. Cara, eu não tô exagerando. Foi mágica. Foi mágica em storytelling. Esse cara fez um milagre. A partir desse ponto, quadradinho vermelho, spoilers. Spoilers! Se você não quer ouvir spoilers, saia do vídeo. Mas não esqueça de deixar o like antes. E aí, depois que assistir o filme, você volta. Eu não aguento mais essa tecnologia de deixar os outros mais jovens. E eu não aguento mais essa tecnologia de substituir a cara de um pelo outro. Eu não aguento mais isso. Fica mal feito na maioria das vezes. Causa um estranhamento desgraçado. Às vezes sem necessidade. Completamente sem necessidade. Acontece o que aconteceu em It, capítulo 2 aí. Que, cara... Todo mundo reclamou, é porque não ficou direito, essa tecnologia já cansou. Cansou mesmo. E esse filme aqui, ele teve uma coragem que eu admirei num nível que eu não consigo nem dizer. Ele respeitou o visual dos personagens lá de Iluminado, respeitou a caracterização, mas colocou novos atores, obviamente, pra fazer a Wendy e o Jack Torrance. A Wendy, o Jack Torrance e o Danny. Todos os 3 foram substituídos. Na verdade, todas as assombrações do Overlook foram substituídas. Mas tudo respeitando o visual de O Iluminado do Kubrick. Exato, mas sem ficar parecendo cosplay, sabe? Eles não pegaram uma pessoa e maquiaram completamente pra ficar idêntico. Tudo bem você perceber a diferença. Tudo bem você compreender que vários anos se passaram e não tinha como ser os mesmos atores. Tudo bem. O que importa é você assistir aquela história e entender. Os personagens são os mesmos. Inclusive, porque tem essa diferença entre o livro e o filme, você pode até pensar que, cara, aqueles personagens que estão ali podem até não ser os do filme do Kubrick, mas eles são os do livro do Iluminado. Até porque as falas também são muito misturadas ali, né? Tem falas que remetem muito ao filme, que remetem muito ao livro. E também tem cenas iguais, como a da cabeça passando pela porta e aí... A mãe segurando a faca, assim, tremendo. Não usaram cenas antigas, refilmaram absolutamente tudo. Pra mim, esse filme tem um defeito apenas. Com exceção de 3 tomadas, aliás. 3 tomadas que foram aéreas, que foram establishing shots, que são tomadas de cenário, que eles aproveitaram do filme original. Mas o resto... Quando aparece ator, é que você vê a hora da covardia da galera, certo? Vai colocar a mesma cena aí, aí fica uma bagunça, uma cena... Eu achava que eles iam acovardar bonito, que iam mostrar só o menino de costas, que não ia mostrar ninguém direito. Que não poderia fazer. Que nem fizeram, por exemplo, com o... Estou muito feliz. Que nem fizeram com o Jack Torrance lá no Jogador Número 1, que lá você poderia fazer uma versão digital que ninguém ia reclamar. Mas não, eles só mostraram o personagem nas sombras, não mostraram o rosto. Aqui não. Inclusive, o Jack Torrance, ou o fantasma dele, ou um demônio com a cara dele... tem uma das melhores e mais profundas cenas do filme, que é a do bar. E eu vou dizer aqui uma coisa. É um filme que tem cenas muito bacanas do ponto de vista plástico, do ponto de vista de susto, mas essa cena, esse diálogo, em que você tem tudo, 2 pessoas no bar, você tem o Ian McGregor, o Dan, vendo o fantasma do pai dele, oferecendo pra ele uma bebida, e despejando todo o ódio que... tinha ali todo o rancor, todo o ressentimento, tudo muito freudiano. Mas você tem 2 atores ali, e um que mal aparece em cena, mas numa conversa franca, num diálogo pesado, franco, direto, que é basicamente um duelo sobre a própria alma do Dan. Estou feliz. Espero que vire moda. E eu vou dizer uma coisa.
A pessoa não precisa, não, trocar a cara de um pelo outro ator, fazer um cambalacho aí, um trabalho feio pra mostrar pra galera que é do mesmo filme, que são os mesmos personagens, certo? O roteiro tem condição completa de fazer isso aí. Palmas para Doutor Sono. A única coisa que eu não gostei nesse filme foi a cena que aparece realmente o banho lá de sangue, né, e tal, que a Rose the Hat só aparece, olha e depois vai embora, que ficou um negócio assim ela quase ri daquilo ali. Completamente colocado para absolutamente nada, inclusive me tirou ali naquela hora. Mas assim, tão pequeno, e eu reconheço como uma homenagem, que esse filme, pra mim, perfeito. E olha, vamos falar aqui de Rebecca Ferguson, por favor. Que mulher linda e assustadora. Sim, nossa, ela interpreta demais. Porque, olha, a gente teve algumas cenas ali, especialmente a cena de sedução dela com a Cascavel, que você mostra quão envolvente ela pode ser. E ao mesmo tempo você teve a cena com o personagem do Jacob Tremblay, o número 19, que mostra quão cruel ela pode ser. Sim. E olha, palmas também pro Jacob Tremblay, porque ele me vendeu aquela cena ali de uma forma absolutamente assustadora, que eu fiquei com medo por ele. É, gente, filmaço, filme muito bom mesmo. Vão aos cinemas, assistam Doutor Sono. De verdade, se vocês puderem, assistam Iluminado antes, porque vai colocar no clima, sim. Ajuda muito na experiência do filme. É isso, Siqueira? Só falando aqui rapidamente de uma cena que também me chocou muito. Que foi uma cena que você tá indo do ponto de vista da vilã, da Rose, e você tem a Abra, a nossa heroína, a nossa pequena fênix, basicamente torturando a vilã. Tá certo, a gente teve a cena com o Jacob Tremblay antes, que realmente fez com que ela merecesse aquilo ali. Sim, Mas a tensão que o Mike Flanagan coloca ali, você fica assustado por ela. O que eu coloquei quando eu saí do filme é o seguinte, é que a Abra, ela é o Rorschach desse filme. Quem tá preso ali com ela é você, não é ela que tá presa com você, não. Você tenha cuidado, em nenhum momento ela fica assustada, ela acha que vai resolver sempre, ela sabe que ela é muito poderosa. Que protagonista, essa menina tem futuro. E a direção de arte nessa cena me assustou. Porque tanto o Palácio Mental, quem assiste o Sherlock sabe, da Abra, quanto o Palácio Mental da Rose fazem sentido. Sim. E são muito bem construídos. Até como o Palácio Mental do próprio Dan, quando a gente vê com a metáfora das caixas. Nossa, me arrepio só de falar. Palmas pra direção de arte desse filme, palmas pro Mike Flanagan, palmas pro elenco. Por favor. Só não vamos dar palma pro Siqueira, que tirou um ponto aí por nada. Porra, pelo amor. Vamos ficando por aqui. E se você gostou desse vídeo, joga o like! A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Kat, se você tivesse o Shining, você seria comunicação telepática? Seria uma lurker? Seria uma aliciadora? Qual que você seria? Fico entre comunicação telepática e aliciadora. Eu queria me orgulhar disso, mas eu não posso.